Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes por estarem nesse lugar? Pai, eu te rendo graças por esse tempo tão precioso, esse tempo de qualidade. O Senhor não desperdiça a oportunidade e o Senhor reuniu os seus santos nesse lugar, porque o Senhor tem direções específicas, Pai, e é para um tempo como esse que o Senhor reúne a sua igreja para comunicar aquilo que está no teu coração, para fazermos enxergar aquilo que ainda não estamos vendo, para nos fazer ouvir aquilo que ainda não estamos ouvindo e para direcionarmos, Pai, no teu propósito, porque nós estamos aqui, Pai, com uma consciência, Pai, que somos teus servos, mas que somos também comissionados pelo Senhor para um propósito bem definido e bem específico. Muito obrigado pela unção disponível nesse lugar, obrigado pelo teu Espírito fluindo livremente em nós e através de nós, para nós e além de nós. Obrigado, Senhor, porque eu sei que existe uma graça e existe um poder disponível para o propósito que o Senhor nos reuniu hoje à noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Que bênção, grupo de louvor, obrigado. Já estão aí apostos, amém? Queridos, que maravilha, que tempo precioso. E eu quero te dizer, queridos, que um ambiente de oração, de adoração, de inspirações do Senhor é um ambiente onde nós vamos desfrutar de repentes do Senhor, amém? E eu quero que você entenda que uma vida com Deus é uma vida suscetível a direções muitas vezes para nós repentinas, mas é repentina porque nós não estamos muitas vezes sensíveis para perceber o que Deus tem comunicado ao nosso coração. E eu sei, queridos, que Deus tem direções muito peculiares, muito específicas, porque Ele sabe o que tem para nós e muitas vezes é nessa atmosfera de adoração, de rendição, é através do jejum que vem uma sensibilidade no nosso espírito para entendermos o que verdadeiramente Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém? Quero falar da alegria de voltar a esta casa, que é a extensão da nossa casa, da nossa família, agradecer a família, né, pastor Janduí, irmã Eliana e todos os seus familiares, e vocês também como extensão da nossa família. É uma honra e um privilégio, queridos, poder estar aqui conosco, amém? Além dos nossos amados irmãos que estão na internet, eu sei que tem muitos irmãos de Marabá, do norte, assistindo. Nós temos também uma representação da nossa cidade, aqui através de Eberson, Marília e Júlia. Fica de pé, Ana Júlia também está ali. Maria Luísa, porque eu confundo, coisa de pastor, amém? São ovelhas nossas lá da nossa igreja, lá em Marabá, que vem nos honrar. Não sei como é que esse povo aguenta, escuta a gente todo final de semana e ainda corre atrás quando tem um evento como esse, amém? Mas eu queria uma salva de palmas para eles, eles são dignos, merecem, amém? Obrigado pelo carinho, pela honra. Então, queridos, com toda a pureza e clareza do meu coração, às vezes é um testemunho mesmo para a igreja local. Às vezes pessoas que estão aqui não conseguem perceber a atmosfera, o ambiente que Deus está promovendo para crescimento, para avanço, e pessoas lá do norte criam uma expectativa e correm atrás dessa expectativa que foi gerada e vem buscar coisas grandes e preciosas que Deus tem para eles nesse tempo, amém? Então, queridos, esse tempo de oração, esse tempo de crescer nesse entendimento, de buscar desfrutar dessa atmosfera que Deus tem preparado para nós, é para nós entendermos mesmo, queridos, o propósito de uma vida de oração, aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. E Deus estabeleceu a oração como sendo esse caminho, como sendo esta avenida de comunicação, de aproximação e de desfrute, de deleite da parte do Senhor, daquilo que Ele tem preparado para nós, porque a oração, ela vem da parte de Deus, a forma como Deus vê a nossa vida de oração. Deus vê como seus princípios, seus valores já pré-estabelecidos, Ele entende como uma legalidade que nós damos no reino natural para intervenções sobrenaturais. Deus estabeleceu assim, Ele nos deu o livre-arbítrio, nós temos Ele que se apresenta como o único e verdadeiro Deus, mas nos dá o direito de escolher o Deus que nós queremos servir. É por isso que através da oração nós respondemos em fé, dizendo, é a Ti que nós honramos, é a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós recebemos e reconhecemos como Pai único e Deus verdadeiro, amém, queridos? Então a oração é o homem amando a Deus, expressando a sua fé e acima de tudo gerando o que mais Deus deseja, que é relacionamento.
A oração é um meio de nós expressarmos, de nos relacionarmos com Deus, e por causa da falta de compreensão nessa área, por falta de sensibilidade para termos esta rendição, essa entrega, e não entendermos como Deus vê a nossa postura de oração para Ele, é que estamos deixando de desfrutar de coisas grandes e maravilhosas que Deus tem para nós. Mas Deus é tão sábio que Ele, através da palavra encarnada, através de Jesus, porque eu não sei se você percebe, ao longo da humanidade, Deus primeiro criou todo o cenário da humanidade, criou a terra, criou os luminares, tudo que Ele criou, a natureza, depois nos colocou, e quando Ele veio a falar com o homem, sem o homem ter a capacidade da compreensão que nós temos por causa do Espírito que habita em nós, toda a natureza, tudo aquilo que Deus criou está carregado de princípios e valores que Deus utiliza a própria natureza para trazer para nós realidades espirituais. Não é, digamos assim, incomum Deus usar exemplos da natureza, Deus usar exemplos de valores e princípios que Ele colocou na criação para nós entendermos sobre valores espirituais. Então Deus está falando muitas vezes sobre alimento, mas Ele não está querendo ensinar sobre culinária, Ele está querendo ensinar sobre que o verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem. Quando Ele diz não só de pão viverá o homem, é fácil nós entendermos, porque nós dependemos do pão natural para que o corpo físico receba os nutrientes necessários para desenvolver uma vida de sucesso aqui na terra, trabalhando, podendo andar e desenvolver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas quando nós entendemos sobre o alimento natural, muitas vezes ainda não temos o suficiente de experiência para entender a realidade da necessidade de nos alimentarmos espiritualmente, e o alimento espiritual é a palavra de Deus. Então quando Ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isso para nós, queridos, era para nós encararmos e enxergarmos como um veredito, como um decreto do Altíssimo que não muda. Então o que eu e você precisamos como alimento espiritual é a palavra de Deus. Então quando nós entendemos sobre esses valores e esses princípios, olhando para a vida de Jesus, nós podemos perceber, queridos, que Jesus, nós não vemos Jesus sendo muito intenso, gastando tempo na realização dos milagres. Era simples para Jesus. O que você quer que eu faça? Ele dizia para um cego, que eu veja, seja feito conforme a vossa fé. Então veja que era tudo muito rápido, apenas para uma compreensão era tudo muito pragmático. Para nós parecia simples, mas Jesus gerou aquilo em oração e intimidade com Deus, e quando aquilo realizava, quando aquilo acontecia, Jesus ia para a comunhão íntima com o Pai, para agradecer a Ele por aquilo. A Bíblia não refere muitos dos diálogos de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus tirava um tempo de oração, passou a noite toda orando. Ele repreendeu os discípulos, nem uma hora pudesse orar comigo. A Bíblia não tem muito do conteúdo das orações de Jesus, mas eu não consigo ver Jesus na presença de Deus apenas buscando Ele por aquilo que Ele pode dar, mas Ele buscando por aquilo que Ele é. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, eu só faço aquilo que o Senhor me manda fazer, só falo aquilo que o Senhor me manda falar. Então Jesus tinha um entendimento tão grande de que quando Ele se aproximava de Deus, por aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem vinha para Ele. O poder, a missão, a capacidade de cumprir o propósito. E muitos de nós estamos nos atrapalhando porque nós não estamos tendo um tempo de qualidade com Deus, e muitas vezes até por falta de entendimento, nós vemos que quando Deus nos comissiona, ou quando nós nos deparamos com a necessidade de realizar aquilo que Deus nos comissionou para fazer, por exemplo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia não define nem descreve doença pequena ou doença grande, aquilo que a nossa mente calcula como algo, por exemplo, que a medicina diz que não tem cura. Nós muitas vezes, por causa da falta de intimidade, de compreensão de quem Deus é e do poder disponível que nós temos como igreja, nós às vezes passamos
5 minutos nos esgoelando, dizendo: em nome de Jesus vai acontecer, espírito de paralisia saia desse corpo, e aí entonamos a voz e queremos colocar força, como se o poder e a autoridade tivesse condicionada a uma performance física ou de entonação de voz. Jesus entendia, nós não vemos Jesus em nenhum momento gritando, fazendo alterações, ele apenas entendia a autoridade e o poder que tinha e dizia: sai. E às vezes nós sabemos que quando alguém diz assim: olha, fulano está com dor de cabeça, quer que o senhor ore. Rapaz, a ousadia é grande demais, em nome de Jesus, dor de cabeça fora. Não é assim? Mas se disser assim: olha, fulano está com uma doença que não, incurável, é cego, é paralítico, é tetraplégico, está ali, é um cadeirante, traz para cá, e nós trememos na base porque nós ficamos preocupados com a nossa reputação e deixamos de crer no que ele comissionou e fazer. Ele não disse, queridos, ele não disse que nós deveríamos nos preocupar se vai acontecer ou se não vai. Ele quer que você creia que vai acontecer. E quando nós entendemos esses princípios, queridos, nós não vamos mais ficar tão tímidos, tão apáticos naquilo que a igreja tem que fazer. Pastor Janduí tem trazido por inspiração divina esses princípios que são o avivamento dos últimos dias. É o que vai fazer, queridos, a manifestação do poder e nós verdadeiramente vermos a igreja do Senhor fazendo a diferença onde anda. E a igreja do Senhor, eu não sei se você já foi avisado disso, mas a igreja do Senhor sou eu e você. Apenas para trazer uma clareza. Deus espera, queridos, que nós tenhamos essa consciência, e essa consciência vem na oração, na adoração, no jejum, nesses princípios e valores que faz com que a gente entenda quem Deus é e quem nós somos nele. Nos esvaziarmos de nós mesmos, porque a própria palavra diz que quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais cheios dele nós ficamos. Quanto menos de mim, mais de Deus. E muitas vezes nós estamos apáticos porque não entendemos isso. Então, por exemplo, pessoas saem para evangelizar, para ir orar em hospitais, para ir orar pelos enfermos. Sabe, queridos, muitas vezes volta frustrado. Por quê? Porque vai sem preparação. Porque eu quero te dizer, queridos, não basta apenas uma fé que nós dizemos que temos para fazer as coisas acontecer. Por quê? Porque às vezes a fé que nós dizemos que temos, nós nos frustramos porque quando vamos colocar essa palavra em prática não funciona. E é mais fácil para nós, por causa de uma experiência negativa que temos, querer comprometer o poder. Não sei porque Deus não fez, talvez não seja porque Ele queira fazer ou Ele não está querendo manifestar o poder dEle. Não, queridos, somos nós que não estamos tendo o mesmo princípio que Jesus mostrou para nós, porque ele gastava tempo com o Senhor. Então muitas vezes nós não nos preparamos para aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Você entende isso? Claro que a autoridade que nós temos no nome de Jesus não requer que você gaste 4 horas, 6 horas de oração, comunhão e intimidade com Deus. Se você entende que o poder está na palavra, vai acontecer, mas é necessário que eu e você estejamos preparados para que essa preparação manifeste o poder da palavra que está em nós, porque nós muitas vezes não estamos entendendo essa necessidade, porque quando Deus tem trazido o seu povo para a intimidade, para a oração, para a consagração, quando Ele diz através de profecias, ministrando através da palavra dEle, aquilo que Ele já tem preparado para nós, aquilo que eles da parte de Deus é o que já está pronto, mas Ele está nos advertindo daquilo que nós precisamos nos aprontar para viver o que Ele tem nos chamado a fazer. Amém? Então nós precisamos saber, queridos, que é muito mais proveitoso tirar 4 horas de oração e pouco tempo de ação. Você vai ter muito mais resultado do que querer passar 4 horas agindo, tentando agir sem nenhuma preparação na oração. Amém? Então é isso que às vezes nós temos nos frustrado, não temos nos preparado, não temos nos consagrado. E sabe, queridos, essas coisas não vêm por imposição de mãos. Era muito bom se nós chegássemos aqui e tivesse um ministro, uma pessoa que tem realmente uma vida de oração assim, no mesmo naipe, no mesmo nível de Jesus, e a gente dissesse: rapaz, quando ele chamar para impor as mãos, eu vou ser o primeiro a ir lá para frente para receber dessa intimidade que ele tem, para receber dessa ousadia, dessa intrepidez. Não, queridos, isso não se adquire através de imposição de mãos. Isso é uma capacidade que Deus dá para nós através de algo que é precioso, chamado tempo, relacionamento, intimidade.
E nós estamos desapercebidos desses valores, e porque estamos desapercebidos, não estamos fazendo aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Então sempre você precisa partir hoje desse princípio: eu preciso gastar mais tempo com Deus. Lucas capítulo 11, abre lá por favor, Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1 diz assim: de uma feita, eu acho que eu estou lendo aqui a Almeida Revista Atualizada. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, veja, Jesus estava orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Ora, discípulo era aquele que acompanhava, que estava vendo o movimento de Jesus, como Jesus procedia, as coisas que Jesus fazia. E ele chega e diz assim: ensina-nos a orar. Por que ele não pediu, ensina-nos a expulsar demônio? Ensina-nos como meditar na palavra de Deus. Ensina-nos como desenvolver uma vida de mais intimidade com o Senhor. Ele diz assim: ensina-nos a orar. Por quê? Porque ele dizia: rapaz, Jesus sai para orar, e quando sai da oração, ele desfruta de coisas maravilhosas da parte de Deus, manifestações visíveis do poder de Deus em operação. Você sabe por que Jesus orava, queridos, com tanta intensidade? Porque ele tinha foco no propósito. Ele sabia que, como chamado de Deus, como palavra viva, ele precisava ter intimidade com a fonte. E nós não estamos muitas vezes entendendo a necessidade de estar ligado com a fonte. E aí qualquer coisa nos tira dessa comunhão. Então ele diz: nos ensina-nos a orar, ou seja, nos ensina a receber esta fonte de força, de benefícios, daquilo que é visível, é notório, Jesus, os teus resultados, é notório a abrangência daquilo que você consegue fazer. Nós queremos isso. E eles entendiam, isso é resultado desta oração. Mas você sai para orar em secreto, e nós queremos aprender a orar. Ensina-nos a orar. Então, se Jesus ensinou-os a orar, isso significa dizer que a oração é um tema ensinável. Essa área nós podemos aprender mais e mais. Ninguém é pleno o suficiente para dizer que não precisa aprender a orar. Amém? Agora, em Mateus capítulo 6, Jesus, em Mateus 6,5 diz assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão ou a sua recompensa. Veja que Jesus está dizendo que a vida de oração, ela tem um despertar da parte de Deus, que ele não olha o exterior, ele olha o coração. E muitas vezes nós queremos ser vistos pelos homens, e quando nós somos vistos pelos homens, qual é o galardão que a gente recebe? Rapaz, fulano é uma pessoa de oração, eu já vi ele orando, ele é intenso em oração. Mas será que tem os resultados que uma oração genuína provoca, produz? Amém? Então Deus não nos chamou para sermos pessoas reconhecidas como pessoas de oração pelos homens. Nós precisamos ser pessoas que têm da parte de Deus o reconhecimento, não porque Deus nos vê, mas porque Ele encontra em nós a legalidade necessária para produzir o efeito da palavra dEle em nós. Por quê? Porque Deus não é fiel, queridos, a uma vida de oração. Deus é fiel a uma vida de oração em linha com a palavra dele, porque tem que orar de acordo com a palavra, tem que orar de acordo com os oráculos de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Veja o que é que a Bíblia diz em Crônicas capítulo 7, versículo 14. Ele diz assim, olha, Crônicas 7,14: se o meu povo, ou seja, o povo que pertence a mim, o povo que reconhece que são meus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, se quebrantar, está sob o poder do Senhor, ser colocado em sujeição, num sentido de rendição, de entrega, de consagração, de saber que é dependente dEle. Nós às vezes ficamos desapercebidos que andamos um pouquinho desconectados do Senhor, andando de acordo com aquilo que a gente pensa que somos autossuficientes, daquilo que achamos que é necessário ou suficiente para vivermos uma vida de sucesso. Estamos desconectados de Deus. Muitas vezes estamos sofrendo e passando por situações, dizendo: cadê Deus que deixou eu entrar nessa situação? E Deus diz assim: você nem orou antes, você nem me comunicou, nem procurou apresentar diante de mim essa situação.
E às vezes nós queremos que Deus venha para resolver um problema que Ele não é o causador e que nós nunca nem sequer envolvemos o Senhor. Queremos encontrar Deus na saída de uma situação, quando Ele quer que você esteja com Ele desde o princípio. Porque tem muitas situações que para nós é perda de tempo, que não era nem para a gente ter vivido aquilo, e por causa de insensibilidade com o Senhor, não estamos desfrutando do melhor que Ele tem. Então Ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, ou seja, farei esse povo prosperar onde eles estão. Muitos de nós estamos querendo prosperidade, queremos respostas, uma vida melhor, livre de situações adversas, mas nós não estamos fazendo os princípios que Deus estabeleceu, e Deus não vai se amoldar a nós. Eu quero te dar essa boa notícia. Amém, queridos? Às vezes pensamos: rapaz, minha vida, Deus é muito fiel a mim. Isso é engano, queridos. Deus não é fiel a você. Você pode vir para a igreja, ser dizimista, ser ofertante, mas se você não andar nos princípios da palavra, Deus é fiel à palavra dele. Quando eu estou na palavra, eu desfruto da fidelidade dele. Amém? Quando ele diz assim: mas ele não disse que eu posso orar e pedir o que eu quiser, mas ele está falando para filhos, e filho não pede nada que não esteja em linha com a palavra. Por isso que Ele dá essa liberdade para nós pedirmos o que quisermos, porque Deus já está entendendo que nós também já sabemos que não podemos pedir nada que fuja dos princípios do Senhor, dos princípios de Deus, porque Deus, Ele tem caráter, Ele tem princípios, Ele tem valores, que Ele não defrauda. Amém? E nós precisamos entender que quando nós estamos orando a Deus, a Bíblia diz para nós em Apocalipse capítulo 5, que as nossas orações, elas estão numa taça apresentada diante do Senhor, e aquilo é o que Deus inala, Deus inspira. É como se as nossas orações, queridos, fossem um respirar de Deus. Entenda isso. E eu gosto muito de brincar com os meninos, às vezes quando eu estou na piscina, de competir com eles sobre respiração. Eu ainda tenho 55 anos, né? Vou fazer 56, misericórdia, eu pensei que você ia dizer só, mas tá bom, não tem nada não. Então eu tenho 56 anos, às vezes brinco com os meninos, e quando eu inspiro o máximo, queridos, aquilo que a gente bota para dentro, uma hora tem que colocar para fora, porque se você não colocar para fora, não vem mais. Então muitas vezes nós oramos, Deus inala a nossa oração, e o que vem, o que é que Deus devolve para nós? A resposta daquilo que nós oramos. Aí quando Deus está esperando que a taça se encha novamente para Ele responder para nós, nós estamos vivendo de lampejos de resposta de Deus, quando era para ser algo cotidiano. Deus está disponível para nos responder tudo o que nós precisamos, queridos. Deus não dormita, Ele não se cansa, Ele está conosco todo o tempo. Então quando nós entendemos isso, nós vamos dar uma qualidade à nossa vida de intimidade com Deus, porque nós temos, queridos, uma alma, nós somos ligados nos 5 sentidos, e nós muitas vezes passamos o tempo que muitas vezes não é de qualidade na presença do Senhor. O pouco tempo que estamos na presença do Senhor é com um caderno de petição, só pedindo, Senhor, me dá, e me dá, é um tipo de oração. Deus manda a gente pedir, peça e dá-se-vos-á, mas nós precisamos, como filhos de Deus, entrar numa dimensão maior de intimidade com Deus, porque a Bíblia fala sobre os tipos de oração, e você que quer aprender sobre isso um pouco mais, você tem o Rema para estudar lá a matéria oração que prevalece. Só que nós muitas vezes vamos entrar você sabe que eu vou entrar num contexto natural aqui. Quando nós às vezes não entendemos sobre determinados limites, e a gente defrauda aquele limite, a gente ultrapassa aquele limite, muitas vezes nós não queremos mais passar naquelas primeiras fases, já vamos para aquilo que nós já ultrapassamos o limite. Por exemplo, o casal se respeita, nunca gritam com o outro, aí um dia grita, na próxima briga, por qualquer estresse, já está gritando. Aí você pode perceber que isso não é para acontecer, mas quando perde o respeito ao ponto de vir agressão física, parece que não existe mais nenhum tipo de motivo que justifique esperar antes de bater, já vai logo partindo para aqui, porque rompeu aquilo. Você está entendendo isso? Vai se tornando natural.
E Deus espera que se torne natural para nós uma comunhão intensa com Ele, para nós não estarmos apenas buscando a Deus pelo que Ele pode nos dar, porque muitos de nós estamos querendo apenas os milagres de Deus, mas não estamos querendo o Deus de milagres. Nós estamos querendo a bênção de Deus, mas não estamos querendo o Deus das bênçãos. E é muitas vezes num ambiente como esse, que você está se expondo à palavra de Deus, que Ele quebranta teu coração e vem uma lucidez espiritual e você diz, não, eu sei que Deus não está me julgando nem me condenando, Ele está me apontando para uma mudança, para um cenário novo, e é isso que eu vou fazer a partir de hoje, colocar a minha vida mais em sujeição ao Senhor, porque Ele disse, se o meu povo que ora a mim, que se sujeita a mim, que se humilha, orando a mim, eu vou ouvir e vou responder, porque não tem nenhuma oração que fique sem resposta da parte do Senhor. Amém? Então nós precisamos entender sobre isso, porque Deus, Ele tem esse propósito. Olha, Salmos 138:1. Observa lá, Salmos 138:1. O salmista disse assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. A palavra de Deus diz que tudo que está escrito é para o nosso aprendizado, para o nosso ensino, e nós passamos às vezes tão superficial em textos que são divisores de água para a nossa vida. Então ele diz, te louvarei de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. E muitas vezes nós estamos no meio de situações que são como deuses para nós, e nós, ao invés de nos prostrarmos ao Senhor, nos prostramos a esses deuses, que são as circunstâncias, que são os problemas, não temos alegria para orar, não temos motivação para ter comunhão com o Senhor, porque tudo nos abala, e quando nós somos abalados por qualquer coisa, isto é um termômetro de que nós precisamos ter mais intimidade com Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais dEle temos. Mais tem manifestação do poder de Deus. Quanto mais você tem consciência da presença de Deus, mais a manifestação da presença dEle é real para a nossa vida. Isso é bem comum para nós que temos já esse entendimento da palavra. Nós sabemos que Deus está em todo lugar, mas a manifestação da presença dEle só está onde Ele é crido, onde Ele é adorado, onde Ele é reverenciado. Amém, queridos? Então muitas vezes nós queremos reconhecer a presença de Deus, porque nós sabemos que somos salvos, entregamos nossa vida para Ele, mas nós achamos que isso é o suficiente para Deus vir invadindo a nossa vida, para trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos, e estamos defraudando o princípio da intimidade e da comunhão, da legalidade que Deus estabeleceu através da oração. Se você entender isso, queridos, que oração é você dando legalidade a Deus, para Ele se manifestar na nossa vida com a intensidade que Ele tem disponibilidade para nós, nós vamos verdadeiramente ativar mais os milagres de Deus na nossa vida, a manifestação do poder dEle na nossa vida. Você está entendendo isso? Então quando o salmista fala que nós devemos buscá-lo e louvar ao Senhor, ele diz, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor, da tua fidelidade. Olha o que é que ele continua dizendo agora, pois, onde é que está o amor e a fidelidade de Deus? Na palavra dele. Pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Você sabe que a garantia que nós temos, o selo de garantia, é uma palavra liberada da parte de Deus. Quando Deus libera uma palavra, Ele está comprometido com aquela palavra. E você sabe que a oração é uma forma de nós mostrarmos para Deus que entendemos aquilo que Ele falou para nós, que recebemos aquilo que Ele falou para nós, e estamos diante dEle em fé, em sujeição, em rendição, em dependência, mas acima de tudo com a lucidez de que nós somos aqueles que verdadeiramente Ele, intencionalmente, liberou a palavra dEle para alcançar. Eu e você somos o objetivo da promessa de Deus, que a promessa de Deus não se cumpre em coisas, se cumpre em pessoas. Amém? E quando Deus vê uma resposta em nós da promessa dEle, para Ele, queridos, é a confirmação do que Ele disse. Ele disse, eu vou exaltar a minha palavra, e quando nós falamos a palavra dEle, não é por causa de mim nem por causa de você, é por causa da palavra que nós acolhemos.
Aí ele vai manifestar essa palavra, para quando essa palavra ser manifesta, ele olhar e dizer: eu sou fiel à palavra que eu liberei para ele. E como ele entendeu e agiu em fé, eu estou comprometido com essa palavra e vou manifestar. Amém, queridos? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que os anjos, eles estão programados. Santo, 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 santo é o Senhor. Tem outros anjos no céu, justo, 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 digno, digno. Os anjos cantam 24 horas por dia, programados num nível de adoração ao Senhor. Os anjos não têm petições para fazer para Deus. Eles não têm boleto para pagar. Eles não têm enfermidade para lidar. Eles não têm nenhuma dificuldade de demônio lá no céu para eles terem que expulsar. Quem está entendendo isso? Os anjos, eles estão dentro de uma atmosfera onde eles estão programados e é tudo favorável para eles adorarem ao Senhor por tudo que Deus é. Os anjos não adoram a Deus pelo que Ele tem. Os anjos adoram a Deus pelo que Ele é. Mas deixa eu te dizer, diferentemente dos anjos, os anjos não têm a opção, porque quando os anjos caíram, os que ficaram, eles não têm mais como se rebelarem. Você entende isso? Porque assim como nós ainda vivos temos a oportunidade de crer em Deus ou não, depois que nós morremos não tem mais a opção de crer ou deixar de crer. Se morreu crendo, vai para a eternidade crendo e vai desfrutar da promessa para os que creem. Se morrer incrédulo, vai passar a eternidade desfrutando daquilo que a incredulidade promove. Quem está entendendo isso? Então os anjos que ficaram, que não cederam à proposta de Lúcifer, estão agora programados para não viverem fora dessa atmosfera de adoração. Mas sabe, queridos, que sou eu e você que temos a opção de adorar a Deus ou não, que temos pressões, que temos boletos, que temos dificuldades, adversidades, que em meio às pressões, muitas vezes, queridos, é exatamente esta oração, no meio da pressão, que faz o Senhor não ouvir a adoração dos anjos e dizer: baixa esse volume aí, que eu quero ouvir essa oração aqui. Aí esses anjos que são programados para adorar ao Senhor, ele diz assim: vocês estão programados para me adorar, mas também vocês têm uma missão, de servir aqueles que creem em mim. Por isso que em Salmos 91 a Bíblia diz que quando nós estamos crendo no Senhor, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos em nosso favor. Então, queridos, nós não temos, entenda isso, nós não estamos na dimensão dos anjos, mas nós não estamos qualificados como criatura, como os anjos estão. Nós estamos na qualidade de filhos de Deus. E quando nós estamos orando em meio às pressões, queridos, é exatamente isso que Deus entende como adoração. O mais alto nível da oração é a adoração a Deus pelo que Ele é, independente das pressões. Você viu o que acontece na Bíblia, que é um texto clássico, que todo mundo, quando vai falar de oração, não tem como não lembrar. Paulo e Silas chicoteados, perseguidos por causa do Evangelho, por causa da palavra, estão lá, eles tinham tudo para murmurar, tinham tudo para desistir, tinham tudo para reclamar, e eles não estavam ali dizendo: Senhor, manda metiolate, sem ser aquele que arde, manda o mais moderno, para aliviar as feridas. Senhor, manda o SAMU aqui para nos socorrer. Não, eles não estavam pedindo socorro, eles estavam, e quando nós vemos Paulo em Romanos capítulo 8, no versículo 35, quando ele diz que nada separará ele do amor de Deus, nem a morte, nem a perseguição, nem a tribulação, nem o perigo, nem a espada, nem coisa do presente, nem coisa do porvir. Aquilo, queridos, nós entendemos que era o conteúdo da oração de Paulo num momento como aquele, quando ele estava lá sendo prisioneiro, e quando ele, no meio daquela situação, nós podemos pegar, que a Bíblia não descreve o conteúdo da oração de Paulo dentro da cadeia, mas em Romanos 8, 35, quando nós vemos aquele conteúdo Paulo dizendo, é como se Paulo tivesse dito aquele conteúdo dentro da cadeia. E quando Paulo está lá: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, não é a angústia, não é a perseguição, não é o perigo, não é a espada, não são os açoites. E em meio àquela situação, querido, sabe o que é que acontece?
a Bíblia diz que as cadeias se abriram. Porque, queridos, aquilo é o tipo de oração que traz uma resposta imediata. Aquilo é o tipo de oração, queridos, porque a adoração ela manifesta uma resposta imediata. Porque a adoração genuína, você está desprovido de qualquer outro valor que não seja reconhecer a grandeza, a bondade, a fidelidade, a integridade e o caráter de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida nesse nível, aí, queridos, aí nós vamos desfrutar do que Hebreus 6 diz. Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar primeiro pelo que Ele pode dar? Não. Primeiro, com a certeza de que Ele existe. Se Ele existe, Ele para mim, se eu me aproximo dEle com a certeza de que Ele existe, é porque para mim Ele é tudo o que Ele diz que é. É porque para mim Ele faz tudo o que Ele diz que faz. E é porque para mim Ele pode tudo o que Ele diz que pode. Então, quando eu me aproximo, veja que a base, a estrutura de sustentação que me aproxima de Deus, é como se Deus estivesse ali, eu estivesse me aproximando dEle, e o assoalho, a plataforma, a ponte, o que me leva até Ele, é essa convicção do que Ele é, do que Ele pode, do que Ele tem, do que Ele faz. Então, nesse contexto que eu me aproximo dEle pelo que Ele é, aí eu começo a desfrutar de tudo que Ele tem. É quando a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, nós não nos aproximamos de Deus pelo que Ele pode nos dar, mas é inevitável que tudo que Ele tem passa a ser nosso quando nós buscamos a Ele. Você está entendendo isso? Então estão vindo dias de abundância para nós, estão vindo dias de refrigério. Sabe, querido, eu quero compartilhar algo com você que é bem corriqueiro lá em casa. O pessoal chega e diz assim: pastor, está faltando arroz. Eu digo: aqui, mas no mercado está cheio. A secretária diz: pastor, faltou o gás. Eu digo: aqui, mas no depósito está cheio. Então essa consciência que a gente tem, às vezes, se alguém chega assim: pai, está faltando pão. Está faltando aqui, mas as padarias fazem milhares de pães todos os dias. Entenda isso. Se nós tivermos essa mesma consciência que temos, que às vezes uma expectativa de falta, de escassez, ela não é a realidade do ambiente geral onde eu estou. Pode ser algo localizado, quem está entendendo isso? Mas aquilo não faz, porque está faltando momentaneamente para mim, não tem poder, por mais que eu diga está faltando, não tem poder de eliminar o estoque que está disponível. Agora, eu preciso crer, não posso ser sem realidade. Está faltando, é uma realidade? É, mas está faltando aqui, no depósito lá tem. Deus quer que eu e você tenha essa consciência de quando vier uma falsa sensação de que está faltando alguma coisa, para Deus Ele espera que você diga assim: pronto, é apenas um momento de eu reconhecer que eu posso sacar do celeiro celestial. Está faltando aqui, Pai, mas em Ti Tu és o meu pastor e nada me falta. Eu tenho consciência, Pai, que como Teu filho o Senhor não deixa faltar nada. Sabe, queridos, você precisa saber disso. Deus, Ele nos dá a capacidade de desfrutar de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele tem. O problema não está mais com Deus, o problema está no nosso posicionamento. Nós queremos mais intimidade, mais relacionamento com coisas ou com pessoas do que com Deus. Quem de nós admite ter uma casa? Se você tem um carro, quem daqui admite morar numa casa que não tenha garagem? Amém? Mas não se constranja com o que eu vou dizer. Quantos de nós tem na nossa casa um lugar denominado lugar de oração? Quantos de nós, não, esse aqui é o meu lugar de intimidade com Deus. Não pelo lugar físico, porque Deus não está habitando no lugar físico, Ele habita dentro de nós, mas num lugar de refúgio mesmo, de intimidade, de você se consagrar ao Senhor, de você dizer: esse é o meu momento de oração. Qualquer coisa, quando a gente decide para orar, vem fome, um menino bate, um menino chora, o telefone toca, mas aí nós queremos às vezes justificar que essas situações que nos impedem de orar. Não, é a nossa capacidade de não separar um tempo de qualidade para o Senhor. Por que é que os mais antigos sempre iam ao monte? Com o entendimento da palavra, queridos, não é porque o monte nos deixa mais perto do céu.
Não, é porque o monte nos desliga de tudo e de todos. Eu não consigo ver outra finalidade no monte que não seja essa, pastor Janduí. De você se resguardar mesmo para um lugar de qualidade, distante de qualquer situação que vá lhe tirar da presença do Senhor. Vocês entendem isso? Eu, quando comecei a visitar a cidade de Livramento, onde começou o nosso chamado, o nosso ministério lá, queridos, na época lá não pegava celular. E pense em 2 dias que eu ficava lá, com um tempo de qualidade. Quando você realmente começa a alimentar, rapaz, é impossível eu usar meu celular aqui porque não pega sinal, parece que você se desarma daquilo e você começa a ter um tempo de mais qualidade. Então, queridos, quando nós formos tirar um tempo de oração, nós temos que desligar o nosso celular, nós temos que deixar as pessoas conscientes que nós estamos numa audiência com Deus e que nada pode nos tirar daquele tempo de qualidade com o Senhor, porque é nesse momento que é gerado. A oração, queridos, ela gera aquilo que Deus quer manifestar para a nossa vida. Então, queridos, eu não tenho dúvida que nesses dias nós vamos todos crescer, porque eu não estou aqui porque estou sendo usado por Deus para liberar uma palavra para você, eu não estou diferente de você com a necessidade ainda de crescer, principalmente nessa área, mas eu queria chamar a sua atenção para você entender, eu não vou desperdiçar esse tempo de qualidade, que você se alistou para um propósito. Sabe, queridos, o teu cenário, Deus te arregimentou nesses dias aqui porque Deus não está satisfeito com o que você tem vivido. Você sabia que nós aqui podemos ter pessoas que estão em busca de um milagre e tem pessoas que estão tão gratas a Deus pelo que já tem, pelo que está vivendo, que talvez até achem que não tem necessidade nenhuma, e eu quero dizer, aí é onde você se engana, porque se está bom, pode melhorar. Porque a Bíblia diz que quando nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, nós não nos conformamos com este século e experimentamos da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E é o que Deus tem para a minha vida e para a sua. Diga comigo com bastante ousadia, diga, eu não aceito menos do que tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Mas você sabia que é somente na intimidade que você descobre o que Deus tem para você? Amém? Então, quando nós entendemos aquilo que Deus tem disponível para nós, é que nós usufruímos daquilo. E eu creio, queridos, que tem uma unção disponível para eu e você sair desse lugar acrescido, romper coisas da nossa vida. Coisas, queridos, que nós pensamos que é no ambiente de fora que vai acontecer. Primeiro vai acontecer dentro. É a tua realidade espiritual, é você entender quem você é em Deus, que vai manifestar os milagres que você está precisando, amém? Fique de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Eu sei porque sei, Pai, que tem um propósito hoje à noite. Eu declaro, Pai, que os teus filhos entendam, Pai, da necessidade de primeiro dar um tempo de qualidade a Ti, não se preocupar, não se intimidar, Senhor, com aquilo que o Senhor comissionou para fazer. Muitas vezes nós ficamos pensando como vai acontecer, como se dará isso, mas é na intimidade, é no tempo de qualidade com o Senhor que nós precisamos investir mais propósito, ficarmos mais rendidos a Ti, Senhor. Muitas vezes estamos preocupados em fazer, em executar, mas não estamos buscando da fonte. E eu creio, Pai, que é isso que vai acontecer esses dias. Discernimento espiritual, lucidez espiritual, Senhor, para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro, Pai, para que corações se quebrantem diante do Senhor esses dias, para que o Senhor possa encontrar a legalidade necessária que o Senhor estabelece na Tua palavra, para o Senhor poder mudar o cenário das nossas vidas, trazer respostas das nossas orações e fazer manifesto, Pai, tudo aquilo que da parte do Senhor já está liberado para nós, em nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos e declaro, Pai, que a partir de amanhã não terá nenhuma cadeira vazia nesse lugar. Eu gero isso em oração. As pessoas que aqui estão e já estão percebendo, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para esses dias, e não vão deixar, Senhor, as pessoas deixarem de desfrutar daquilo que o Senhor tem para esses dias, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor, sejamos abençoados nos princípios da palavra de Deus, em nome de Jesus.